Olá, tudo bem? Olha só, eu tô fazendo algo que eu nunca fiz, mas que eu acho que pode me ajudar a aumentar aqui o nível de interações no canal. Eu estou na cidade de Guarapuava, eu vou fazer um treinamento aqui amanhã, vou ministrar um treinamento aqui amanhã, mas eu achei interessante conversar, apresentar, né, eu já tenho 1.000 inscritos, eu nunca imaginei que eu pudesse ter 1.000 pessoas inscritas aqui no canal. Eu estou super contente com isso, eu fiquei muito feliz, eu recebi uma mensagem do YouTube, eles mandam assim, a mensagem, se alguém comentar alguma coisa aqui nos comentários falando sobre isso, eu até posso colocar a imagem em algum momento aí. Mas eu recebi até uma mensagem falando que eu tinha 1.000 inscritos, que era super legal, e realmente eu fiquei super encantado, né? Porque 1.000 pessoas me seguem é uma coisa. Eu especificamente tenho muita noção do que são 1.000 pessoas, né? Eu sei que tem o Whindersson Nunes aí, não sei quantos milhões, o outro não sei quantos milhões, enfim, tem esses youtubers. Mas eu não tenho. Então as pessoas acabam se tornando números, né? Não é o meu caso. Não é o meu caso. Literalmente não é o meu caso. Eu realmente dou muito valor ao fato de terem 1.000 pessoas que me seguem. Eu vou colocar o áudio aqui para ver se fica um pouquinho melhor, né? Eu tô com um fone aqui, tudo bem improvisado, mas eu dou muito valor a 1.000 pessoas que seguem esse canal, afinal de contas, parece que tem alguma coisa que elas querem ouvir, ou, enfim, tem algumas das coisas que eu estou postando. Mas esse início aí pode ser considerado um agradecimento, digamos assim, a essas pessoas que estão me seguindo, mas eu também aproveitei aqui, fiz uma gambiarra que você não está vendo ainda bem, né? E quero comentar dois pontos super importantes. Primeiro, na semana passada, começou a ser vinculado nos programas aí, na TV aberta de maneira geral, uma espécie de um comercial de um super banco, do maior banco brasileiro, né, da maior empresa do Brasil, para falar a verdade, por conta, você podia até talvez dizer que é da América Latina, uma empresa que tem um partido político aí já, né, em andamento para os próximos anos, tem até um projeto de poder. Então, um banco que passou a não cobrar nada no Tesouro Direto. Na realidade, são duas as mensagens, né? Nós não vamos cobrar taxa para Tesouro Direto, banco 24, né, saiu aí em todos os lugares, provavelmente você deve ter visto também. E, segunda mensagem, nós não vamos cobrar taxa de carregamento na previdência privada. Então eu queria fazer um breve comentário sobre isso, que eu acho que é importante e talvez você se interesse também. Ahn, Se você for procurar hoje no site do Tesouro Direto, 80% do movimento que é feito no Tesouro Direto é através de uma certa corretora chamada Easy Invest. Essa corretora foi a primeira a ter taxa zero, tal, e ela cresceu muito nos últimos anos, enfim. E por que é que essa corretora faz taxa zero e agora o Itaú, depois de duas, duas dezenas de outros bancos e corretoras já terem feito isso, o maior banco vai lá e também faz a mesma coisa. Mas por quê? Porque o Tesouro Direto acabou se tornando uma espécie de chamariz. É a partir do Tesouro Direto que pessoas que têm algum dinheiro, pessoas que têm algum conhecimento em finanças ou não, pessoas que têm algum interesse em formação de poupança a partir de instrumentos seguros e rentáveis, estão preferindo fazer as suas próprias poupanças. Então, o Tesouro Direto tem sido uma alternativa muito viável para que essas pessoas continuem fazendo os seus investimentos. E aí, ah, claro, né, o volume ainda é bastante pequeno, né, você tem coisa de 50 bilhões de reais aproximadamente aí em Tesouro Direto. Eu vou até fazer alguma coisa falando sobre Tesouro Direto aqui para o canal. Eu já fiz, já tem vídeo meu falando sobre Tesouro Direto aqui, mas é um assunto sempre recorrente, as pessoas têm dúvidas, principalmente na marcação a mercados, processos operacionais. Eu talvez faça alguma coisa disso aqui. Então chama a atenção, é interessante, e aí o banco traz esse cliente com um anseio de investir, como as corretoras já fizeram no passado, para oferecer outras coisas. Então, hoje, o que a Easy Invest, por exemplo, faz? Ela tem lá um monte de clientes com dinheiro, com interesse em investir, porque eles vieram atrás da taxa zero, e ela faz consistentemente oferta de debêntures, oferta de CDB, oferta de tudo isso.
Não acredito que o Itaú vai passar a oferecer, sei lá, debentures, né, para serem comercializadas. Não acho que ele vá nessa linha, mesmo a Itaú Corretora. Mas eu acredito muito que, vindo o cliente para dentro do Itaú, o- a- com o discurso da taxa zero do Tesouro Direto, o discurso é falar assim: olha. Mas para que investir no Tesouro Direto? Tem aqui alguma coisa sem imposto de renda, tem uma coisa aqui sem isso, tem uma coisa aqui sem aquilo. Então é manter esse cliente aos seus cuidados aí para não deixar, digamos assim, entre aspas, que essa demanda se torne muito maior do que ela já é. Os depósitos em Tesouro Direto já crescem muito. E a segunda coisa. Isso eu vou gastar outros vídeos falando sobre isso com mais detalhes, é o crescimento da previdência privada. Há um movimento de tornar a previdência pública cada vez mais inviável do ponto de vista político, porque é um problema mesmo, né? A forma como a previdência está organizada hoje no Brasil, ela é insustentável porque você tem uma partezinha da população, cerca de 1 milhão de pessoas aí que estão nos regimes próprios de previdência social, os RPPS, né? Essas pessoas são os funcionários públicos, são os políticos, são os militares, são pessoas que estão vinculadas a algum dos quatro poderes, né? Ministério Público, Poder Judiciário, Poder Legislativo, Poder Executivo e a máquina. Então, essas pessoas consomem a maior parte dos recursos, proporcionalmente falando, né? As pessoas arrecadam dinheiro, para o Instituto Nacional de Seguridade Social, para o INSS, as pessoas pagam lá o INSS, as empresas pagam tal, só que falta uma grana, falta uma parte. Dessa parte que falta, cerca de 90 bilhões são completados pelo Tesouro Nacional para esses regimes próprios de previdência complementar que atendem a 1 milhão de pessoas aproximadamente. E outros aproximadamente 200 milhões, bilhões de reais são complementados pelo, pelo Tesouro Nacional para o regime geral de previdência complementar, que tem lá 30 milhões de pessoas sendo beneficiadas. Então, eu não sei se são 30 milhões mesmo, até vou ver, se tiver alguma coisa diferente disso eu coloco aqui no vídeo. Mas eu vou colocar a fonte também desses dados, né? Para o próximo ano, esse é o valor do Tesouro Nacional, 290 bilhões, que vai para complementar a Previdência Social. 90 bilhões para 1 milhão de pessoas e 200 bilhões para 30 milhões de pessoas. Então acaba que tem aí uma relação per capita muito desigual, né? 4 mil reais por ano para o regime geral, que estou eu e a maioria de vocês que estão assistindo esse vídeo, e 90 mil reais para os outros, para as outras pessoas aí, né, que fazem parte do os regimes próprios de previdência social. Então, essa relação é ruim, isso é insustentável. Em todo país que a gente admira, tem esse complemento por parte do erário público, mas é muito desproporcional, é muito desigual, é muito injusto no caso brasileiro. E aí já tem uma campanha para dizer para esse pessoal do regime geral de previdência social, né, para dizer para nós que a gente tem que começar a cuidar da nossa velhice, que logo tá aí na porta já, né, para pessoas como eu aí que em mais 20, 25 anos já estão na casa dos 60. Então isso é uma preocupação. E aí quem se coloca como sendo o salvador aí dessa história são as empresas de previdência privada que começam a comercializar produtos muito ruins. Produtos cheios de taxa de administração, produtos com baixíssimo rendimento, produtos com taxa de carregamento altíssima, com
muito ruim no conjunto da obra, muito ruim para quem quer formar poupança como eu e como provavelmente muitos de vocês. Então, diminuir a taxa de carregamento parece uma coisa boa, mas a taxa de carregamento que está lá nesse um, comercial, né, desse bancão, parece que é uma coisa boa, mas é nada mais que um pedágio, né? Você, quando vai investir numa previdência complementar, ou você paga, ou você paga não, né? Você paga taxa de carregamento, que é um pedágio para o teu dinheiro entrar num fundo, e depois você paga uma taxa de administração para a empresa aberta de previdência complementar gerenciar o teu dinheiro. Ou seja, a rentabilidade é pior que a poupança, em muitos casos, em muitos casos mesmo. Então, tirar a taxa de carregamento é tornar menos pior, mas continua ruim ainda, né? Não tenha dúvida disso. Mas continua sendo uma estratégia dos bancos para manter a população gerando riqueza para os bancos, evidentemente, para esse bancão aí, principalmente, né? O principal beneficiário, digamos assim, do pagamento de juros do Brasil, mas continua fazendo mais ou menos uma apresentação do que do que são as necessidades financeiras, né? Então dá a impressão, eu até fiz um vídeo esses dias falando, né, da confiança que a gente precisa ter em algum tipo de informação para se informar financeiramente. É muito difícil, não é um banco que vai fazer isso por nós. E essa propaganda aí desse banco é mais uma demonstração disso. Nem o desconto no Tesouro Direto é algo tão interessante assim, embora vai pegar muita gente incauta, digamos assim, né? Muitas pessoas que têm pouco conhecimento financeiro achando que é uma coisa maravilhosa, mas não, é só para continuar com o domínio. E eu entendo, o banco está fazendo a parte dele, só para continuar com eles e, digamos assim, manter o dinheiro gerando spread para esse próprio banco. Claro, estratégia boa nesse sentido, mas ruim para quem quiser ser correntista, né? Para quem quiser investir a partir desse banco, porque, claro, vai fazer de tudo para não investir em Tesouro Direto. E, por outro lado, também há o incentivo em investir em previdência privada, que tira um pouco o foco, e aí, claro, o banco não tem nada a ver com isso, assim, não pelo menos em termos de propaganda, talvez tenha em termos de bastidores, tal, né? Isso é uma outra história, é um outro vídeo, mas tira o foco do real problema da previdência complementar, de ser uma coisa muito da previdência complementar para as pessoas que estão no regime geral da Previdência, né? Então, o problema todo nosso é a manutenção da Previdência Social de maneira geral para a nossa velhice, e coloca no foco de dizer, olha, você tem que começar a pensar sobre isso, porque os próximos anos vão ser anos de não aposentadoria para você, pessoa que participa do regime geral da Previdência Social. Então, nós fizemos uma grande coisa para você, nós tiramos o pedágio para você colocar o recurso lá no seu próprio fundo, né? Como se isso fosse uma grande coisa. Mas pega a população de maneira geral, né? Sem saber o que isso significa muito, ou achando talvez que isso seja uma coisa boa que esteja sendo feita para os bancos, quando não é nada disso, tá bom? Eu espero que você tenha gostado desse comentário aí, vamos interagindo e eu vou tentando produzir, agora com outras estratégias aqui, né, tentando fazer uma coisa mais acessível para conseguir aumentar a minha frequência de postagens no canal, tá bom? Um grande abraço, tudo de bom, tchau.